Cartas à Terra de Santa Cruz, episódio tópico 1, o nosso hemisfério. Agora falando de uma forma mais aberta, por exemplo, quando vimos nas últimas semanas as notícias de que o ditador Nicolás Maduro foi sequestrado pelo exército americano, fica a questão no ar. Isso foi bom ou isso foi ruim? Em outros posts eu havia falado, não me entenda errado, eu odeio Nicolás Maduro. Acho que a ditadura dele é sangrenta e narcotraficante. Mas a questão deve ficar no ar. O que isso representa pra gente? Nós temos que pensar um pouco mais no Brasil sobre... Nós temos que acabar pensando no Brasil sobre algo um pouco a mais do que simples políticas regionalistas. Nós temos que pensar no Brasil mais do que simplesmente partido A ou partido B. Qual é a nossa vanguarda ideológica? O que é o chamado do Brasil para o sul global? Seria alianças com o BRICS? Seria uma reintegração com o que seria a OTAN? Ou nós devíamos tentar traçar o nosso próprio caminho? Talvez um caminho que não rompe laços com os dois lados, mas sim trace um caminho sul-americano. A questão que me irrita não é o que aconteceu na Venezuela, mas como o Brasil não fez nada sobre. Como a América do Norte e o Caribe são o quintal dos Estados Unidos, a América do Sul não seria diferente. Mas, o que isso representa para o Brasil? A maior república sul-americana, não só em termos de PIB, militares, industriais, etc. O que isso representa para a República Brasileira? Representa uma falta de controle do seu próprio território. Isso é algo que é discutido há anos já. E agora, tal acontecimento que aconteceu com o presidente Maduro, vulgo ditador Maduro, reacendeu um certo debate sobre soberania. Não um debate tosco sobre soberania, como que o presidente Lula estava fazendo, mas um debate sério, onde o que representa as nossas fronteiras? Quais objetivos nós temos? Como nós podemos nos defender? Porque, dito isso, nunca seria imaginado, se não fosse, por exemplo, o governo Trump, tal operação acontecendo na Venezuela. Seguindo um certo nível e uma certa leniência que os outros presidentes americanos tiveram com territórios sul-americanos, isso é algo que você, me permita dizer, só acontece pra lá. Digo pra lá o Oriente Médio, África e outros países lá no Oriente. Mas amigos, a questão não é só essa. Repetindo novamente, qual é o gás brasileiro? Qual a nossa ideia? O Brasil em si é um projeto imperial, com várias culturas e diversidades dentro de um só país. A região norte e a região sul são completamente diferentes de povo, cultura e relacionamentos pessoais. Sim, eu pessoalmente acredito que existe um certo tipo de cultura brasileira. Mas a verdade é, o Brasil não é um país eco para não utilizar essa cultura de uma forma de se expandir. Se expandir, eu não digo de uma forma militaresca, invadindo países sul-americanos, mas não. Como nós podemos nos impor no cenário geopolítico? Por isso que até certo ponto eu digo, o trabalho que nós fazemos aqui é de vanguarda. Não há ninguém no momento fazendo tal trabalho filosófico. Não há. Não consigo observar hoje na mídia brasileira ou em qualquer lugar esse tipo de trabalho. E o Brasil não só representa os ideais sul-americanos, mas tem um mundo inteiro lá fora carente de uma cultura, principalmente a cultura derivada dos nossos irmãos lusos, vulgos portugueses. Qual relacionamento o Brasil teria com a África, com Timor-Leste, com as ilhas do Pacífico? Isso são coisas que nós só esquecemos. Há um mundo luso-hablante carente. O Brasil vai tomar o seu devido lugar? Nós vamos arrumar as nossas instituições? Sim, as reformas têm que acontecer. Ai, mas... oh meu Deus, você do The Hemisphere aí está falando algo muito à frente. Ai, você está falando de geopolítica, sendo que a gente não consegue nem arrumar a Previdência, a gente não consegue nem arrumar isso. Então, você só pode fazer coisas baseadas no curto prazo? Você não pode imaginar um futuro mais à frente? Os pais fundadores dos Estados Unidos não tinham uma certa previsão do que poderia ser os Estados Unidos no futuro? Sim, temos coisas, muitas coisas para arrumar. E talvez esse seja um Brasil que não seja um Brasil feito só para a população de base. Porque essa população de base, até certo ponto, tem que ser reeducada. Tem que ter um novo ensino médio, um novo sistema de cultura, um novo sistema, certo? Para ajudar essas pessoas.
Porque, não me entenda errado, não existe vitória sem justiça social. E principalmente nós, que somos do Brasil, entendemos tais coisas. A realidade do subdesenvolvimento. A diferença entre a classe média alta e as classes baixas do Brasil. Onde pessoas não têm nem luz, nem internet, nem a própria infraestrutura base. Por isso, até certo ponto, eu acho válido o discurso do progresso, da ordem do progresso. O Brasil é um país em desenvolvimento. Não podemos colocar tantas expectativas como um Brasil desenvolvido no momento. Tem muita rodovia, muita estrada, muita coisa para construir e muitos recursos para serem explorados. E esse tipo de discurso vem para defender os nossos interesses. Tais interesses que, por exemplo, se traduzem no agronegócio. Na internet, o tanto de debates e pessoas falando sobre essas energias green, que para mim não há problema. O Brasil é um dos maiores produtores de energia verde do mundo. Sim, é por hidrelétricas que causam problemas ambientais? Sim. Mas ao mesmo tempo, esse discurso vem de quem? Da Europa. De outros países que querem tentar castrar o nosso agronegócio, que é sim um dos que mais preserva a natureza no mundo, para o meio de nos manter subdesenvolvidos. Mas o erro não é. O erro seria principalmente você pegar o agronegócio com todo esse dinheiro e não reinvestir em nada mais. Continuar essa mentalidade colonial. Isso seria o erro do século. Isso seria o erro brasileiro. Agora, temos que olhar com os olhos para a direção da frente. Ai, vai ser omissão. Ai, vai ser outro presidente. Ai, vai ser alguém mais. Isso nós veremos. Mas por enquanto, o que nós podemos fazer, isso com certeza, é o trabalho que estamos fazendo aqui. Não só para o público nacional, mas para o público internacional. Pois não há ninguém que conta a nossa história do nosso jeito para o público internacional. E que é necessário. Somos um país de 300 milhões de pessoas. Uma das maiores repúblicas do mundo, com uma história rica, um povo diverso, e isso não pode ser ignorado. O Brasil, nesse momento, meus amigos, é uma gema, um diamante, escondido embaixo de terra, esterco e algumas graminhas. O nosso objetivo agora é limpar ele. Dar uma podada, para assim apresentarmos essa bela gema ao mundo. Mas nós temos pinturas dessa gema. Nós vimos ela esteve entre nós. O Brasil que estava um pouco mais desenvolvido, sim, com as suas desigualdades, sim, com os seus problemas, mas um Brasil que estava mais funcional do que hoje em dia. E com isso eu digo, meus amigos, vocês tenham uma ótima noite. E vamos começar esse ano de 2026 com tais objetivos. Muito obrigado, tenham uma ótima noite.